Boa noite, queridos alunos. Hoje é dia 19 de março de 2020. Teremos agora a nossa aula de clínica médica e cirúrgica, falando sobre os cuidados com o paciente portador de patologias relacionadas ao sistema nervoso. Sistema nervoso. O sistema nervoso é responsável pela maioria das funções de controle do nosso organismo, porque ele coordena e regula as atividades corporais. Ele apresenta 3 funções básicas que nós vemos aí nos slides. Olha só. Função integradora, que inclui a coordenação das funções de vários órgãos. E, então, a função informação sensitiva que foi levada ao sistema nervoso central, ela é processada e interpretada. A função sensorial, que inclui as sensações gerais e especiais, que no caso os nervos sensitivos captam informações dos meios interno e externo do corpo e as levam ao sistema nervoso central. E no caso a função motora, nós temos aqui, que inclui as contrações musculares voluntárias ou involuntárias e adaptação ao meio ambiente, que no caso os nervos motores conduzem a informação do sistema nervoso central. Vamos passar para o próximo slide aqui. Nós temos a divisão do sistema nervoso com base em critérios anatômicos e funcionais. Aqui nós temos, em relação aos critérios anatômicos, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Em relação ao sistema nervoso, os critérios funcionais, então, sistema nervoso visceral e sistema nervoso somático. Sistema nervoso central inclui o encéfalo, medula espinhal, no caso é encéfalo com as suas divisões, né? Cérebro, cerebelo e tronco encefálico. E o sistema nervoso periférico, nervos, gânglios e terminações nervosas. Em relação à divisão do sistema nervoso com base em critérios funcionais, nós temos o sistema nervoso somático e o sistema nervoso visceral. Aqui, o sistema nervoso somático, nós temos que ele é responsável por transportar informações sensoriais para o sistema nervoso central. Então, isto é, o sistema nervoso somático é responsável pela comunicação do corpo com o meio externo. Em relação ao sistema nervoso visceral, nós temos que as fibras viscerais aferentes conduzem impulsos nervosos que se originam em receptores situados nas vísceras ao sistema nervoso central. Aqui eu coloquei para vocês a ilustração, né, do sistema nervoso simpático e parasimpático, que está no sistema nervoso autônomo. Então, qual a diferença entre o sistema nervoso simpático e parasimpático? O sistema nervoso simpático, ele é responsável pelas alterações no organismo em situações de estresse ou emergência. Então, deixa o indivíduo, o paciente em estado de alerta, preparado para reações de fuga e luta, enfim, né? Então, o sistema nervoso parasimpático, ele tem a função de fazer o organismo retornar ao estado de calma, de tranquilidade, em que o indivíduo se encontrava antes da situação estressante. Vejam as figuras aí. Então, vou começar pelo sistema nervoso simpático. Ele é a primeira das 2 divisões do sistema nervoso autônomo. Ele é responsável por preparar o organismo para responder a situações de estresse e emergência, sendo que ele faz o quê? As principais atividades. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, liberando assim, né, a adrenalina, contrai e relaxa os músculos, né, dilata aqui os brônquios, dilata pupilas, aumenta a transpiração, estimula a liberação de glicose pelo fígado. Então, nós temos aí no slide, né, a ilustração da ação do sistema nervoso simpático. Em relação ao sistema nervoso parasimpático, nós temos que ele é a segunda das 2 divisões do sistema nervoso autônomo. Ele é responsável por fazer o corpo retornar a um estado emocional estável e de calma, né?
além de controlar alguns sistemas e ações não conscientes, como a respiração. As principais atividades, né, diminui a frequência, contrai a pupila, no caso, eu acabei não falando da pupila, né, a midríase, enquanto acontece a midríase pelo sistema nervoso simpático, aqui a gente tem a contração da pupila, miose, pelo sistema nervoso parasimpático. Diminui a frequência, diminui a pressão arterial, a frequência cardíaca, diminui a pressão arterial, diminui a adrenalina, diminui a quantidade de glicose, né, no sangue, controla, né, a contração pupilar, enfim. Né. Então, nós temos o sistema nervoso parasimpático fazendo o organismo retornar ao seu estado de normalidade, de repouso, enfim. Tá bom? Aqui nós temos o neurônio, que no caso é a célula especializada do sistema nervoso, no sistema nervoso, né? Que na verdade o neurônio é um tipo especial de célula, né? De tecido, né? Que compõe o tecido nervoso. Nós temos aí que eles são responsáveis pela propagação do impulso nervoso, eu escrevi aí, né, a sinapse, que é a região onde acontece a conexão entre os neurônios, né, através do axônio, ventrículo, terminação do axônio, né, dendritos, e a transmissão, ela se dá pela liberação dos neurotransmissores, substâncias químicas, enfim. Então, eu coloquei aí, né, como exemplo, né, acetilcolina, noradrenalina, dopamina. E as sinapses, elas podem acontecer entre neurônios, interneuronais, entre neurônio e músculo, que são neuromusculares, e entre neurônio e célula glandular. Ok? Tem a ilustração aí para vocês. Vamos falar um pouquinho dos órgãos do sistema nervoso central. O cérebro, né, ele está relacionado com pensamento, memória, fala, inteligência, sentidos, emoções. Então, os hemisférios direito e esquerdo, eles trabalham coordenadamente, desempenhando papel complementares. Então, em relação às funções dos hemisférios do cérebro, nós temos aí, eu deixei para vocês a ilustração, mas, resumidamente, o esquerdo está relacionado mais às funções do racional, do lógico, matemático, e o direito do intuitivo, criativo e artístico. Nós temos aí os lobos do cérebro, então o lobo frontal aí relacionado mais às funções de estratégia, movimento, abstração, o lobo temporal relacionado mais às funções de processar estímulos auditivos, ele é responsável também pelo gerenciamento da memória, o lobo occipital relacionado às funções mentais e também processar dados visuais, e no caso o lobo parietal relacionado às funções de processar os sentidos, as sensações. Aqui eu deixo para nós refletirmos um pouco sobre as funções cognitivas, que nós temos aí a capacidade de aprendizado, a velocidade de processamento dos nossos pensamentos, em relação à capacidade de memória dos pacientes, né, que nós vamos avaliar, linguagem, uma linguagem que ele já tem uma capacidade prévia, uma linguagem que ele foi adquirindo através do estímulo da leitura e escrita, como esse paciente foi estimulado ao longo da sua vida, na infância, enfim, e foi capaz de formular conceitos, raciocínio, as suas funções executivas, né, que no caso eles vão também estar associadas às funções cognitivas, porque na verdade o paciente ele precisa aprender, né, e como fazer, né, e aí realizar tudo aquilo que ele foi adquirindo em relação às suas habilidades. Então aí nós temos que avaliar também os pacientes em relação às habilidades motoras, as habilidades de resultado, né, que ele apresenta em relação às suas atividades diárias, o que ele consegue. Por exemplo, os pacientes que têm sequelas relacionadas às patologias do sistema nervoso, então nós vamos avaliar
né? Quais as atividades diárias que ele consegue, que foram afetadas, enfim. Das funções cognitivas, nós temos aí a memória operacional, a flexibilidade cognitiva e o controle inibitório. Então, vejam, o que nós vamos avaliar? O paciente tem capacidade de manter, de manipular informações mentalmente, integra as informações, lembra a sequência das atividades, das ordens, né, da rotina, né, projeta o dia, o planejamento, a sequência das ações que ele tem a ser realizado, tá? Está conseguindo fazer aquilo que ele sempre fez, o que ele teve de sequelas provisórias, definitivas, enfim. Em relação ao controle inibitório, o paciente tem condições de discernimento, de inibir um comportamento inadequado, filtrar os pensamentos, controlar impulsos, enfim. Ele consegue parar, pensar antes de agir, né? Então, isso seria uma função executiva de controle inibitório. Flexibilidade cognitiva. Então, capacidade de mudar o foco de atenção, alternar tarefas, né, considerar diferentes perspectivas. Então, a flexibilidade de pensamento mesmo, né, habilidade de criatividade, de resolução de problemas. Tá? Então, aqui eu fiz uma geral das funções, né, mentais que nós temos aí que estar atentos, né? A apresentação do paciente, a consciência, se ele tem ainda preservado a atenção, a concentração, senso-percepção, se ele está orientado ou desorientado no tempo e espaço, memória, inteligência, como está a afetividade, o humor desse paciente, fluxo de pensamento, capacidade intelectual, juízo crítico da realidade. Ele está apresentando alucinação ou delírio, né? Precisamos avaliar. Conduta e, no caso, a linguagem também está adequada, enfim. Então, nós precisamos, enfermeiros, precisamos fazer diagnósticos de enfermagem relacionados a síndromes específicas através da observação dos grupos de funções alteradas. Então, que alterações das funções mentais que você, como enfermeiro, vai avaliar e vai identificar? Então, você pode observar, são síndromes cerebrais orgânicas, são síndromes psicóticas, transtornos de humor, né? Trago aí alguns exemplos, desses exemplos, tá bom? Então, temos o cerebelo, que está relacionado ao equilíbrio do corpo, sua orientação no espaço, regulação do tônus muscular e a coordenação das atividades motoras do organismo. Funciona sempre em nível involuntário e inconsciente, sendo sua função exclusivamente motor, equilíbrio e coordenação. O tronco encefálico, que é a parte do encéfalo que une a medula espinhal aos hemisférios cerebrais e por onde transitam todas as grandes veias sensitivas e motoras, ou seja, conecta a medula espinhal com as estruturas encefálicas, né, localizadas superiormente. Então, nós temos a ponte, de onde emergem vários nervos cranianos, o mesencéfalo, faz a coordenação das informações referentes ao estado de contração dos músculos, postura corporal, conduz estímulos, né, oculares, visuais, acústicos, e o bulbo, né, que está ali responsável, está relacionado às funções de controle, né, de batimentos cardíacos, movimentos respiratórios, digestivos, né, e ele está no limite com a medula. As meninges, nós temos a dura mater, aracnoide e plemáter, deixei aí a ilustração para vocês, que são as membranas que protegem o sistema nervoso central de choques e outras mais funções. Para terminar aqui nossa primeira parte, nós falamos do líquor, que é o fluido aquoso, incolor, que ocupa o espaço subaracnoide e as cavidades ventriculares. A função primordial é a proteção mecânica do sistema nervoso central. Muito bem, agora nós vamos para a segunda parte, falar sobre as principais patologias do sistema neurológico, ok?